Quando o jovem Malcolm Malcolmson decidiu preparar-se com afinco para seus exames, resolveu procurar um local onde pudesse estudar em absoluta paz e isolamento. O tumulto da cidade tornara-se insuportável e a constante movimentação das pensões estudantis desviava-lhe a concentração. Seu plano era simples: encontrar uma vila afastada, alugar um quarto barato e dedicar-se por completo aos livros. Assim, partiu numa manhã cinzenta, atravessando campos enevoados até chegar a Benchurch, uma pequena vila quase esquecida pelo tempo. Após breves conversas com os moradores locais, foi-lhe sugerido um lugar peculiar. Uma velha casa grande e vazia, outrora pertencente a um juiz severo, falecido décadas atrás. A residência, disseram, estava abandonada, mas ainda em bom estado. Era espaçosa, silenciosa e, acima de tudo, barata. O único problema, murmuravam com olhares esquivos, era sua fama de mal-assombrada. Malcolmson riu das superstições. Um estudante de ciências não se deixava levar por tais tolices. Dirigiu-se à casa acompanhado da governanta contratada, a senhora Conwitham, e ao adentrar os portões enferrujados, sentiu um leve arrepio. A construção de pedra negra, com janelas altas e fechadas por tábuas, parecia observá-lo. Por dentro, tudo estava coberto de pó e teias. O ar era denso, mas Malcolmson sentiu-se confortável. Escolheu a biblioteca como seu local de estudos. Um aposento de tetos altos, estantes repletas de volumes antigos, uma lareira e, sobre a parede, o retrato de um homem de expressão dura, o antigo juiz. Durante os primeiros dias, dedicou-se aos estudos com rigor. Nada parecia perturbá-lo além da solidão e dos ruídos noturnos. Passos que vinham do andar de cima, estalos nas tábuas e o ranger do velho sino do hall, cujas cordas haviam sido cortadas, exceto por uma que ainda pendia do teto, conectada diretamente à biblioteca. Mas o que mais o intrigava eram os ratos. Ao cair da noite, surgiam do forro e dos cantos escuros, correndo pelas vigas, fitando-o com olhos vívidos. Um, em particular, era enorme, de pelo escuro e aspecto agressivo. Observava-o de longe e nunca caía nas armadilhas. Certa noite, enquanto lia, o grande rato desceu até a corda do sino e nela se balançou, como se a utilizasse para chamar alguém. Malcolmson lançou-lhe um tinteiro, mas o animal sumiu velozmente. Na noite seguinte, o fenômeno se repetiu. Dessa vez, quando olhou para o retrato do juiz, pareceu-lhe que os olhos da figura estavam voltados diretamente para ele, com reprovação. No dia seguinte, consultou o médico da vila, o Sr. Thornhill, que riu das histórias, mas advertiu. A casa é antiga e as histórias persistem por uma razão. Naquela noite, decidido a confrontar seus medos, Malcolmson preparou-se com mais velas, um crucifixo pendurado ao lado da mesa e a Bíblia aberta ao alcance da mão. O rato surgiu novamente. Seus olhos brilhavam como brasas. E então, num instante de horror, o animal pareceu crescer e se transformar. De suas formas distorcidas, ergueu-se uma figura humana. Era o juiz. Sua expressão era a mesma do retrato, mas agora animada por um ódio ancestral. Nas mãos, segurava a corda do sino. Malcolmson recuou, aterrorizado, mas a figura avançou com o julgamento final. O sino ecoou estrondosamente pela casa. Na manhã seguinte, os moradores, estranhando a ausência do estudante, invadiram a casa. Encontraram-no pendurado pela corda do sino, com os olhos arregalados e a Bíblia caída ao chão. O retrato do juiz jazia no chão, partido, e os ratos haviam desaparecido. A Casa do Juiz é uma das obras-primas de horror psicológico escritas por Bram Stoker. Neste conto, o autor cria uma atmosfera densa e claustrofóbica, explorando temas como a razão versus superstição, o isolamento intelectual, o peso da justiça corrompida e o retorno do mal ancestral. Malcolmson representa o espírito racionalista da era vitoriana, um homem de ciência, orgulhoso da lógica e da disciplina. Já a casa simboliza o inconsciente coletivo, os medos antigos, a memória do castigo e da punição. A figura do juiz é mais do que um fantasma.
é a encarnação do julgamento implacável e sem misericórdia que paira sobre a história humana. A arquitetura gótica, os elementos como ratos e sinos e a lenta escalada de tensão revelam a maestria de Stoker na construção de um horror atmosférico. A transformação do rato em juiz é simbólica. O grotesco do mundo real, Ratos, converte-se no pavor moral da culpa, da punição eterna, do castigo merecido, mesmo quando o pecado é apenas a arrogância do pensamento racional. O conto critica, de maneira sutil, a pretensão de que a razão possa tudo explicar. Stoker insinua que há forças ancestrais que não se submetem à lógica, que há casas que guardam ecos do mal e que o passado, às vezes, exige sua própria vingança. Abraham Bram Stoker nasceu em 8 de novembro de 1847, em Clontarf, na Irlanda. Durante sua infância, foi frequentemente doente e passou muito tempo acamado, o que o levou a desenvolver uma imaginação vívida e um fascínio por histórias fantásticas e assustadoras. Estudou no Trinity College, em Dublin, onde se destacou em matemática e filosofia. Trabalhou como funcionário público, crítico teatral e gerente de teatro. Em 1878, casou-se com Florence Balcombe, com quem teve um filho. Stoker se tornou amigo íntimo do ator Sir Henry Irving e, por décadas, foi seu gerente no Lyceum Theatre, em Londres. Mas foi em 1897 que ele entrou para a eternidade com seu romance mais famoso, Drácula, obra que revolucionou o gênero gótico e influenciou profundamente a cultura popular. Além de Drácula, escreveu outros contos e romances como The Lair of the White Worm e The Jewel of Seven Stars. Faleceu em 20 de abril de 1912. Hoje é considerado um dos mestres do horror e da literatura gótica, com uma obra marcada pelo sobrenatural, pelos dilemas morais e pelo medo daquilo que não se pode ver, mas que se sente. O canal Audiobook Ilustrado só ilustra obras de domínio público ou aquelas cujo autor ou o representante legal expressou formalmente sua autorização. A tradução e versão apresentada é uma das muitas disponíveis na internet. O canal só cria personagens persistentes em obras cujo o autor ou o detentor do direito de propriedade explicitamente autorizou a caracterização dos personagens. Portanto, todas as imagens são ilustrativas geradas por IA. Gostou desse conteúdo e gostaria de ver novos contos? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a este e aos próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.